Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC. Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a nossa série sobre fundos imobiliários, tá ok? Mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. É apenas a análise dos indicadores, tá ok? E também lembrando, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha. E se você não está inscrito, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos dos fundos imobiliários, tá ok? Então vamos lá. Hoje, o fundo a ser analisado é o KNIP11, o CANIP, Kinea Índice de Preços de Fundos de Investimentos Imobiliários, tá ok? O CANIP é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativos de títulos e valores imobiliários. Ou seja, este fundo ele investe em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. Tá certo? Ele não é um fundo de tipo tijolo. Vamos a alguns indicadores do fundo. O fundo apresentou uma liquidez diária de aproximadamente 40.415 negociações. É um fundo que tem um volume grande de negociações. O último rendimento pago foi de 75 centavos por cota, o que dá aproximadamente um retorno, na época, de 0,64% sobre o valor de cota negociado na bolsa. E o valor de cota estava aproximadamente na casa de 118,75. O patrimônio líquido do fundo é um patrimônio expressivo de 3,7 bilhões de reais, com um valor patrimonial de 113,19 no último mês, apresentou uma variação positiva do valor de cota negociado em bolsa de 2,20%. O seu preço sobre o valor patrimonial está na casa de 1,05. Ou seja, é um fundo que ainda não teve uma fortíssima valorização, como nós já vimos em outros vídeos aqui de outros fundos imobiliários, tá ok? Vamos olhar o histórico, vamos olhar aqui os gráficos. Vamos ver se o site carrega. Isso, carregou. Dos últimos 12 meses, nós vemos que o fundo teve uma oscilação. Ele começou lá em janeiro de 2019 na casa dos seus R$ 109, tá certo? Fez um máximo aqui de 122 em junho e depois caiu e praticamente estabilizou com algumas oscilações. Em dezembro, como nós vimos na maioria dos fundos, ele teve uma oscilação, mas ele partiu, essa oscilação foi de 114, fechando na casa próxima aí aos 118, tá certo? Bom, o fundo foi constituído em setembro de 2016, com 4 milhões de cotas emitidas e um patrimônio inicial na casa dos 400 milhões de reais. Tá certo? É do segmento de títulos e valores imobiliários, com uma taxa de administração de 1% ao ano. E nenhum outro tipo de taxa, tá certo? Performance, gestão, consultoria, essas coisas de gerenciamento. Não tem. Aqui, o último retorno por cota, dos proventos foi de 75 centavos por cota, o que representa em relação ao valor da cota um percentual de 0,63. Somado dos últimos 12 meses, nós temos aí um retorno percentual em relação ao valor de cota de 6,86%, tá certo? Como a gente pode ver, é um fundo que tem uma certa oscilação, tá, pessoal, no valor pago de dividendos por cota, o que reflete aqui também no gráfico, de retorno percentual sobre o valor da cota. Também tem essa mesma oscilação, que é o espelho do gráfico de cima, tá certo? Aqui o valor patrimonial do fundo praticamente estável, com um leve crescimento do seu valor patrimonial. Agora vamos ao relatório gerencial. Bom, o relatório gerencial ele apresenta dados mais atualizados, Então o patrimônio líquido do fundo está aproximadamente em 3,7 bilhões. O número atual de cotistas
está em cerca de 18.800 cotistas. O valor patrimonial da cota, como nós vimos, 113,68. O valor de mercado atual da cota, 117,80. Aproximadamente isso, tá, pessoal? Tá girando em torno disso. Aqui, para quem quiser ler, só pausar o vídeo, tá? Algumas informações importantes que o gestor do fundo passa. A gente pode ver que a alocação do CRI a alocação do fundo está em CRI, equivalente a 99% do seu patrimônio, tá certo? Aqui ele fala algumas informações importantes, por exemplo, em CRI baseado em shopping, tal, em dezembro. Algumas informações de investimento do fundo, né? É importante ler detalhadamente isso aqui. O volume negociado no mês é mais de 93 milhões, uma média diária de mais de 4 milhões. Aqui nós vimos, né, o último rendimento por cota pago, a ser pago em 14/1/2020. Bom, alocação por instrumento, como a gente já viu, 99% da alocação do fundo está em CRIs, tá certo? 1% é caixa. A alocação por indexador. As alocações estão indexadas por 97% por IPCA, 2% por IGPM e 1% Selic. Tá, ok? Aqui o informe de rendimentos mensais. A gente vai ter os dividendos, tá certo? Desde janeiro a dezembro de 2019, a taxa DI, a rentabilidade do fundo e da primeira emissão e da quarta emissão. A quinta emissão também. Aqui nós temos um gráfico de negociação e liquidez, tá certo? Aqui na área cinza nós temos o volume negociado. A gente pode ver que desde lá de 2016 o fundo vem apresentando um crescimento expressivo do volume negociado. E em laranja o valor de cota, tá certo? Bom, aqui nós temos informações contábeis, tá certo? Um DRE simples, com histórico dos últimos 12 meses. E aqui a carteira de ativos. Aqui nós já vimos anteriormente em outros vídeos um fundo também de papel. Segue a mesma base. Aqui você tem o CRI, né, que é o ativo, com o montante deste CRI, o percentual que esse CRI causa no fundo, né, participante no fundo, o devedor do ativo imobiliário, né, quem é que está ocupando esse ativo imobiliário, que vai ter que honrar esse CRI, quem que é a securitizadora do fundo, desse ativo imobiliário, perdão, o código do ativo, pelo que esse CRI está indexado, tá certo? Se é por IGPM, se é por IPCA, e o cupom ao ano. Tá ok, pessoal? Então por aqui você tem uma relação dos CRIs. E aqui por último caixa, né? Que é aquele que a gente viu que é cerca de 1%. E ele está em títulos públicos federais. Títulos públicos federais, isso mesmo. E aqui o resumo da carteira, tá certo? Referentes ao portfólio de CRIs. A duração cerca de 4,5 anos, prazo médio de 8,5 anos, o retorno médio curva mais inflação 6,32%. E aqui outros dados a gente pode tirar. É um relatório gerencial compacto, simples, né? Do fundo KNI P11, tá ok, pessoal? Então a gente chegou aqui ao final da análise dos principais indicadores. E agora deixem aí nos comentários, vocês conheciam o fundo KNI P11? Acompanharam o fundo KNI P11 em 2019? E o que vocês esperam desse fundo para 2020? Deixem aqui nos comentários e vamos discutir o KNI P11, tá ok? Lembrando sempre, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? E lembrando também, se você gostou desse vídeo, curte,
deixa o seu like e compartilha. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo. Tchau!